Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco do Teorema de Existência e Unicidade de EDP. E antes de começar a enunciar o teorema, que vai ser um texto um pouquinho grande, eu vou explicar um pouco a motivação, a ideia geométrica, com uma equação que a gente sabe resolver muito bem. Então a equação que a gente vai resolver muito bem é essa aqui, o de x igual a zero. E tudo o que eu falar aqui, vamos dizer, em algum sentido, se estende para o caso geral, que a gente vai enunciar com um pouco mais de precisão. Então, vamos supor que eu tenho essa EDP aqui com uma condição de Cauchy que a gente vai detalhando embaixo. A gente vai colocar várias condições de Cauchy. E a gente sabe que, ao tentar resolver essa EDP, a gente sabe que a solução geral dela é u de xy igual a f de y. Tá? Se a função é constante em relação a x, ela só depende de y. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar um monte de hipóteses sobre a U, ou seja, um monte de hipóteses sobre a condição de Cauchy. Então, primeiramente, repara que as curvas características da U são retas horizontais paralelas, inclusive o eixo x. E vamos supor, por exemplo, na condição 1, que eu sei quanto é u de 0y igual a f de y. A condição de Cauchy é essa. O que quer dizer geometricamente? Geometricamente, a gente sabe o que acontece na U ao longo dessa reta vertical. Se a gente sabe o que acontece com a U ao longo dessas retas verticais, método das curvas características, ou aqui no caso, como aqui é curva de nível, se eu quiser saber quanto vale o U nesse ponto, basta percorrer a minha curva característica, que nesse caso é curva de nível, ver quanto vale a U nesse ponto aqui, e depois volta, é o mesmo valor. Então, em particular, qualquer ponto que eu tomar de R2, nós temos o U de xy bem definido. Em particular, nós temos a existência de uma EDP e a existência de uma solução e ainda é único. A gente sabe determinar quem é. E no caso, a solução geral, deixa eu só apagar esse restante aqui, a solução geral é exatamente o f de y. Tá? É só fazer a continha, isso aqui vai fazer U de x igual a zero e acabou. Né? E u de 0y igual a f de y. No caso 2, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma condição, agora u de x0 igual a zero, ou seja, o que agora eu sei é, teoricamente, a condição de Cauchy me dá informação sobre o que acontece u ao longo do eixo x. E o problema dela é que eu escolhi u de x0, uma função não constante, e a gente sabe que teria que ser constante ao longo do eixo x. Em particular, não pode existir nenhuma solução. E quem quiser fazer a continha, olha, u de x0 igual a x, em particular, u de x em qualquer ponto x0 vai ser igual a 1. Não existe mesmo e ponto, mas a ideia geométrica é aquela. Finalmente, se eu trabalhar com a mesma condição agora, u de x0, a mesma curva adiante, o eixo x, u de x0 igual a zero, então existem infinitas soluções. O que a gente tem que fazer, essencialmente, é escolher qualquer f em que f de 0 é igual a zero, e a gente também pede classe 1. Por exemplo, se a gente colocar u de xy igual a y ao quadrado ou y ao cubo, ele vai satisfazer a IDP u de x igual a zero e também vai valer u de x0 igual a zero para todo x. Então, em particular, isso aqui vai também existir infinitas soluções, ou seja, quando nós temos algum sentido, a curva de nível, a curva característica coincidir com a condição inicial de Cauchy, a curva que vai trabalhar com a condição de Cauchy, pode existir solução, pode não existir solução ou pode existir infinitas soluções. Tá? Isso é sempre comum, embora eu não vou me atentar muito a isso, mas isso aí é geral, praticamente. O que fica interessante é o último caso, que até fiz mais um desenho aqui. U de x ao quadrado igual a f de x. Então, eu pego agora essa parábola aqui. Então, repara, o que vai acontecer são vários tipos. Ainda estou na mesma EDP, tá? U de x igual a zero. O que vai acontecer? Vamos ter várias hipóteses. A gente sabe que a U tem que ser constante ao longo da reta horizontal. Então, por exemplo, se eu marcar aqui um ponto, vamos supor que esse ponto aqui é um ponto 1. E esse ponto aqui, então,
pela simetria da parábola, é o menos 1. Em particular, a gente sabe que o, vamos dizer, vamos chamar esse ponto aqui é a reta y igual a 1. A gente sabe que 1 de 1 menos 1 é igual, o de, como que eu vou botar? O y é 1, né? De menos 1 tem que ser igual a u de 1, 1. E isso vale para qualquer ponto que eu tomar. Ou seja, eu sei que u de menos x é qualquer coisa, x ao quadrado, tem que ser igual a u de x, x ao quadrado. Esse ponto aqui é o ponto menos x, x ao quadrado, tem que pegar o menos x e levar ao quadrado. E esse ponto aqui é o ponto x, x ao quadrado. E eu sei que tem que valer isso para todo u. Em particular, se eu botar um f de x em que o f, por exemplo, nesse ponto aqui, por exemplo, se o f de 1 for diferente de f de menos 1, tá? Ou seja, o que acontece aqui seja diferente daqui, o u já ser diferente daqui, então, em particular, não vai ter solução. Por outro lado, se f de x é igual a f de menos x, tá? Ou seja, já temos a condição de paridade satisfeita, então vamos ter, novamente, infinitas soluções de R2 por reais. Eu quero dizer infinita por causa de um pequeno detalhe. Claro que se a gente sabe quanto vale aqui, a gente sabe quanto vale em tudo aqui em cima. Só que temos um problema, a gente não sabe quanto vale aqui embaixo. Tá? Então, vai ter infinitas soluções de R2 para R, porque eu vou poder colar soluções aqui dentro. Por exemplo, vamos supor que o f de x seja constante igual a zero, só para facilitar um pouco a nossa vida. E eu posso pegar, por exemplo, u de xy igual a, por exemplo, 0, se a y é maior ou igual a 0, e colocar alguma função de classe que cola muito bem aqui, sendo de classe C1. Por exemplo, y ao quadrado, se y é menor que 0. Essa função é C1, contínua, tudo que tem direito, é fácil provar, tá? É só fazer as continhas. Pode ser mais y ao quadrado também, não tem nenhum problema. E satisfaz tanto essa condição inicial quanto a condição, tanto essa EDP aqui mesmo. Tá? O de x é constante igual a 0. Então, nós temos soluções aqui, temos infinitas. E repara, nós temos uma única solução. Vamos botar aqui de 0 a infinito. Opa, desculpa. Aqui eu vou ter que piorar um pouquinho a notação, mas eu tenho uma única solução de 0 a infinito para os reais. Aqui a solução é única. Tá, que foi exatamente o que acabou de dizer. Eu sei, aqui tem que ser forçado. A gente sabe quanto vale essa função aqui na parte em que o y é positivo. Tá? Então foi isso que eu escrevi. O y é positivo. Bom, dito essas condições todas, agora vamos enunciar o teorema, porque o que a gente vai trabalhar principalmente é com o caso 1, que diz o seguinte. Agora vai vir um enunciado, mas com o tempo eu vou explicando. Então, vamos fixar A, B e C. A gente vai trabalhar com a EDP de sempre. AUX mais BUY é igual a C de XYU, né? Então, é que aqui a gente está pedindo que o A depende de XY, o B depende de XY e o C depende de XY1. Vamos colocar essas hipóteses aqui de classe 1, etc. E o que eu vou pedir é que o gama de S seja uma parametrização regular de uma curva C, tá? Aqui a gente vai trabalhar essa curva C com a condição de Cauchy. E quando a gente diz regular, a gente está pedindo gama' de S diferente de 0 para todo S no intervalo, que isso aqui esteja bem definido. E agora, lembra que a gente vai trabalhar muito com curvas integrais disso aqui, ou seja, a gente vai ter que trabalhar com a EDP, a curva característica, x ponto igual a A e y ponto igual a B. Então, no fundo, a gente vai juntar, são esses dois aqui. E a gente vai chamar uma aplicação de R2 para R2, a gente pode pensar como um campo em R2. Tá? Para cada ponto, nós associamos uma seta, vamos dizer assim.
E aqui vamos colocar uma hipótese técnica. Que a hipótese técnica é o seguinte: vamos pedir que o v de xsys seja Li com gama linha de S. Então, só para explicar o que está acontecendo, é o seguinte: nesse caso aqui, o meu V ele sempre vai apontar para a direita. E o meu gama, ele sempre vai apontar, deixa eu botar outra cor aqui, ele sempre vai apontar para baixo. E eu posso fazer, vamos dizer, o produto escalar exatamente como o determinante, ou seja, quando isso aqui tiver alguma área, né? Tanto esse vetor quanto esse vetor, seja Li para cada ponto que eu tiver nessa curva aqui, ou seja, eu não posso permitir tangência. Tá? Aqui, por exemplo, deu problema porque nós temos uma tangência, apesar de quase tudo ser transversal, mas toca em dois pontos porque em algum lugar ela tangencia. A gente está evitando isso. Tá? Então, a gente está supondo que isso aqui quer dizer que esses dois vetores são LIs. Tá? Para todo o S pertencente a ele, ou seja, o campo e o gama linha nunca se tangenciam. Tá? São sempre transversais. E o que está dizendo o teorema é que existe uma vizinhança W de C em uma única função, solução do problema de Cauchy. Então, o que está acontecendo é o seguinte: aqui está a nossa EDP, aqui está a nossa condição inicial, que está parametrizando a curva C, então é a condição de Cauchy. Tá? Podia ser, no caso da parábola, aqui seria S, aqui S é o quadrado, e aqui é o nosso f de S. Tá? O f é qualquer coisa. E o que eu estou dizendo para vocês é que essa EDP aqui, ela tem solução. Solução aonde? Numa vizinhança disso aqui. Tá? Quando eu digo numa vizinhança, então, por exemplo, vamos supor que aqui temos a curva inicial. Aqui nós temos esse campo V aqui, tá? Que a gente vai trabalhar, no fundo, com as curvas características iniciais, é onde está apontando a curva característica. O que eu estou dizendo para vocês é que vai existir uma deixa eu botar outra cor. Vai existir uma vizinhança da curva C, uma faixa, vamos dizer assim. Essa região aqui é a região W, em que essa região nós temos teorema de existência e unicidade, ou seja, só existe uma única solução. Tá, e o problema é que a gente não sabe até onde pode se estender, porque como a curva está, vamos dizer, muito complicada, aqui pode ter uma curva aqui, né? E aqui ser outra curva característica. Mas pode acontecer de a curva característica coincidir em algum momento com a outra. Pode fazer uma curva aqui. Eu não sei o que acontece com o sistema GDO, etc. Mas quando a gente olha localmente, a gente pode pensar como duas curvas distintas. Esse é um perigo que pode acontecer, tá? E outro ponto que é importante, apesar de eu não ter escrito isso explicitamente, eu vou deixar agora escrito aqui no final, que A de xy, B de xy é diferente de zero para todo xy. Isso aqui decorre porque eu estou pedindo, cadê a hipótese? Eu estou pedindo que esse produto aqui já seja diferente de zero. Para pedir que o produto seja diferente de zero, isso aqui tem que ser diferente de zero. Tá? O A e o B não pode ser simultaneamente zero. Tá? Se tiver simultaneamente zero, é uma singularidade e aí se torna um problema. Tá? Principalmente por isso, mesmo que aqui não... Se tiver uma singularidade aqui muito longe, eu não sei como que vai funcionar como funciona a EDO, o sistema de EDOs aqui. Aí tem retrato de fase, pode ter coisas complicadas suficientes demais. Aqui são as curvas integrais e pode tocar em várias situações. Então se torna muito complicado. Mas o que a gente tem, isso que diz o teorema de Cauchy, ou o teorema de existência e unicidade de EDPs, que temos solução pelo menos local. E dificilmente, pelo menos em teoria geral, vamos ter uma solução global. Mas tendo alguma coisa local já é um bom início. E quem faz essa solução é o método das características. Então, basicamente é isso que a gente vai ter que passar para vocês, tá? O método da característica é aquele sistema de EDOs que a gente falou no início. E basicamente é isso, tá? Então, o que nós temos qualitativamente? O sistema, o método das características vai funcionar sempre? Não, a gente precisa disso aqui.
mas de transversalidade. Mas se não for transversal, a gente usa o método das características, mas tem que visualizar, muitas vezes geometricamente, para, pelo menos em EDPs mais complicadas, para termos uma ideia do que está acontecendo, para saber se temos existência, unicidade de solução ou não, o que pode acontecer ali dentro. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.